né? Mas eu vou citando os textos durante a pregação, amém? A gente pode resumir toda essa parte final aqui de Colossenses da seguinte maneira: viver para Cristo é fazer tudo em seu nome, servindo com amor nos relacionamentos, perseverando em oração e bom testemunho, caminhando em comunhão fiel com o corpo de Cristo. Esse é o resumo desse finalzinho. Eu poderia resumir com essa ideia, tá? Porque Paulo aqui vai tratar sobre a nossa maneira de viver e como devem ser os nossos relacionamentos. Isso tem muita ligação com a vida cristã. Muito. Paulo ele vai falar como a mulher deve se relacionar com o seu marido, como o marido deve se relacionar com a sua esposa, como o funcionário tem que se relacionar com aquele que o contrata, como que os pais devem se relacionar com os seus filhos, como os filhos devem se relacionar com os seus pais. Só que apesar de Paulo citar todas essas coisas, existe um resumo disso. E o resumo disso é: a nossa forma de viver deve agradar a Deus. Então a forma como nós vivemos dentro do relacionamento conjugal deve agradar a Deus. A forma como eu trato o meu filho, como o meu filho me trata, deve agradar a Deus. A forma como eu trabalho, a forma como eu me comporto no meu trabalho, deve honrar a Deus, agradar a Deus. A forma como eu vivo deve colocar Cristo como centro da minha vida. É essa a ênfase que Paulo vai dar aqui no final dessa carta de Colossenses. E quando a gente trata a coisa dessa maneira, fica muito mais séria do que quando eu tento fazer uma lista do que pode e o que não pode. Né? A gente tenta resumir, às vezes, a vida cristã no questionamento do que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, mas isso se torna pequeno quando eu entendo que a resposta é sempre a seguinte: a minha forma de viver, a minha forma de me relacionar com as outras pessoas deve honrar o nome do nosso Senhor. Essa é a ênfase. Não é se pode ou se não pode, se está certo ou se está errado. A pergunta é: essa maneira aqui, o jeito que eu vou fazer, agrada a Deus, honra ao Senhor, né? Cristo vai ser considerado importante na minha vida se eu faço dessa maneira. Então é isso que Paulo vai tratar aqui, gente. E ele dá essa ênfase dizendo que Cristo ele precisa ser supremo em tudo, ou seja, ele precisa ser o mais importante em tudo. Colossenses, logo lá no comecinho, quando a gente começou a estudar o livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, a gente lê essa ênfase de Paulo, quando ele diz assim: ele, Cristo, né, é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja e ele está acima de tudo. Não é o ser humano que está acima. Por mais que a gente entenda que o ser humano é importante, e de fato ele é, mas a nossa importância não está em nós mesmos. A nossa importância está no fato de que Cristo nos escolheu, Cristo nos salvou, ele nos capacita, então ele é tudo em todos. A supremacia está em Cristo e não em nós, né? Então a gente precisa entender isso. E a gente vai ver nesses capítulos finais que Paulo vai falar que essa supremacia de Cristo precisa ser refletida, né? Ela precisa aparecer na forma como nós vivemos o nosso dia a dia. Né? Então, crer em Cristo é permitir que ele governe a nossa vida como um todo. Então, a gente não pode achar que Cristo governa uma parte da nossa vida. Ele governa a nossa vida inteira.
Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês, muito simples. Muito simples. Às vezes você vai fazer uma viagem e você tem lá 2 motoristas. Fica acordado aí, viu, Ricardo? Você tem lá 2 motoristas. E você tem um motorista que ele é muito bom. Ele manja muito de dirigir na estrada. E você tem um outro motorista que ele também é bom, mas ele não sabe dirigir na estrada. Ele dirige mais dentro da cidade. Eu te pergunto, qual dos 2 vai fazer a viagem render? O primeiro. Não é porque o outro não sabe. Muitas vezes a gente esquece que o melhor motorista para a nossa vida é Cristo. E que a forma como ele vai fazer vai ser melhor. Talvez você pense assim, nessa situação aqui, eu sei fazer. Eu sei que você sabe, mas Cristo é melhor do que você. Talvez você pense assim, nesse assunto aqui, eu sei decidir. Eu sei que você sabe, mas Cristo decide melhor do que você. Porque você sabe aquilo que os seus olhos veem. Cristo sabe aquilo que você vê, ele sabe aquilo que você não vê, ele sabe o futuro e ele sabe as consequências de cada coisa. Então, descanse em confiar em Cristo como aquele que vai ser o norteador da tua vida, porque vai ser melhor para você. Vai ser muito melhor. Então, o primeiro ponto do que eu quero dizer está lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 17, né? Tudo deve ser feito em nome de Jesus. Tudo. Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo. Então, tudo que a gente fala e tudo que a gente faz precisa ser feito em nome de Jesus. É para Ele. Tudo é para Ele, é por Ele que a gente faz. É para Ele que a gente vive. E ainda assim com o coração grato por esse privilégio de fazer para Ele. Então, tudo é por Cristo. Então, tudo deve ser feito em nome de Jesus. É interessante que a gente tem a oportunidade de orar diretamente a Deus. Você não precisa pedir que o pastor ore por você, apesar que a gente ora. Você não precisa pedir para que um irmão ore por você, apesar de a gente orar. Mas não é necessário, porque quando Cristo ressuscitou, aconteceu um ato ali simbólico, que o véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Eu já expliquei aqui que esse véu, o nome véu é só porque ele fazia a separação de um ambiente e outro, mas ele era feito de sisal. Era um negócio grosso, difícil de rasgar. Ele se rasga, simbolizando que nós temos acesso direto ao Pai. Então, mesmo quando você tem acesso direto ao Pai, você vai orar, por exemplo, você ora, você agradece, você pede, você clama, você chora, tal. E quando você vai terminar a tua oração, como é que você termina? Em nome de Jesus. Então, ainda que você tenha acesso direto a Deus, Cristo é tudo em nós. Então, a gente faz tudo através dele, por ele, para ele, né? 1 Coríntios 10, 31, vai dizer assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo deve glorificar a Deus, tudo. Então, a forma como eu penso, a forma como as minhas ações se realizam, tudo isso deve apontar para Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1, né, vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, eu preciso entender que a minha vida ela tem que ser entregue de verdade nas mãos de Cristo, para que Ele faça em mim tudo aquilo que Ele quer. A nossa vida é como barro.
na mão do oleiro, né? É como o barro que ele é amassado e o oleiro vai moldando. E esse oleiro é Cristo, que molda o nosso caráter, a nossa vida, e Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Então, viver em nome de Jesus significa representar, refletir, repetir o seu caráter nas atitudes. Então, ser cristão é a gente repetir na nossa vida aquele que é o caráter de Cristo. Eu já citei aqui um livro clássico, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. É um livro onde a história gira em torno de uma pessoa, um cristão, que ele resolveu, antes de tomar qualquer atitude, ele perguntar: se fosse Jesus, como Jesus faria? Essa pergunta é muito difícil, porque com certeza Jesus faria diferente de nós. E se nós somos cristãos e queremos refletir, representar esse caráter, a gente deveria fazer segundo Cristo faria. Nota uma coisa muito importante. Um cristão, ele não tem uma vida cristã e uma vida secular. O cristão, ele tem uma vida que deve ser vivida de maneira igualitária em todos os ambientes. Não existe cristão que é cristão no ambiente de igreja e não é cristão no ambiente do trabalho. Cristão é cristão. A gente precisa ter essa essência. Meus queridos, você precisa ser verdadeiro em toda a sua forma de viver. Não existe uma área da vida que você entrega para Cristo e uma área que você não entrega. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Eu gosto muito dos hinos antigos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso sempre, sempre seguirei. Sim, por ti, Jesus. A gente canta isso tremendo, porque a gente sabe o quanto é difícil viver essa verdade. Entregar tudo para Cristo. No falar e no agir. As nossas palavras precisam trazer consigo a graça de Deus. A forma como a gente fala, as pessoas precisam sentir Deus falando através da gente. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Efésios 4, 29. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça e ouvem. Então, o nosso falar precisa mostrar Cristo. O nosso agir precisa mostrar Cristo. Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas obras boas e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, viver para Cristo é fazer com que a gente tenha uma sintonia tão grande com Ele, que quando a gente fala, as pessoas sentem Cristo em nós. Quando a gente toma decisões, elas apontam para Deus e glorificam o Pai. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que nós precisamos servir a Cristo através dos nossos relacionamentos, né? A forma como eu vivo com os outros precisa servir a Cristo. A gente vai ver isso do capítulo 3, versículo 18, até no capítulo 4, versículo 1. É um trecho grande que Paulo vai falar dessa coisa do relacionamento. Mas o versículo 23 do capítulo 3, Colossenses 3, 23, vai dizer assim: tudo que fizerem,
Façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso vale para tudo. Então, às vezes, eu vejo as pessoas trabalhando na igreja com muita piedade, muita dedicação, fazendo da melhor maneira possível, dizendo, eu estou fazendo para o Senhor. Isso é digno, tem que ser assim. O trabalho do Senhor não pode ser feito de forma relaxada, porque você não faria de forma relaxada se Cristo estivesse corporeamente presente. Mas Ele está espiritualmente presente, e a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Só que o que o texto está dizendo é que não só no ambiente religioso, mas em todas as áreas da nossa vida, o que a gente faz glorifica a Deus. Porque quando você tem um funcionário numa empresa, e esse funcionário ele é honesto, ele é técnico, ele é respeitoso, ele é ético, ele é um bom companheiro ali na empresa, ele realiza suas atividades de maneira satisfatória, ele é honroso, ele é respeitoso. E alguém pergunta assim, nossa, diferente esse funcionário. Ah, é crente. Mesmo que a pessoa fale com desprezo, quando você é identificado como cristão, você está glorificando a Deus. Porque o que eles estão dizendo, mesmo fazendo chacota, é que você é diferente. Mesmo com desdém. Porque as trevas não suportam a luz. Não espere elogio de quem vive segundo Satanás. Quem vive segundo Satanás não vai te elogiar, mas ele vai ter que reconhecer que você espelha a Cristo através da sua vida. Efésios 5:21, a gente vai ler assim, que Paulo vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E em Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então ele estabelece aqui qual que é a postura do cristão. A postura do cristão não é de se colocar acima das pessoas, não é nosso objetivo isso. Agora é lógico que quando você começa a seguir uma forma de viver que agrada a Cristo, em muitos aspectos, você vai ser superior eticamente, moralmente, do que as outras pessoas. Mas ainda assim, isso tem que te dar ainda mais humildade. A humildade, ela deixa o caráter mais bonito até. Não adianta você ter um comportamento bom, mas vaidoso, né? Então a gente precisa fazer tudo para glorificar a obra do Senhor, né? Tratando cada pessoa como se fosse o próprio Jesus, né? Mateus 25:40, Jesus ele diz uma coisa muito interessante. Digo-lhes a verdade, Mateus 25:40. O que vocês fizerem a algum desses menores irmãos, alguns desses pequeninos, a mim vocês fazem. Então, o nosso desafio é fazer tudo como se fosse para Cristo, servindo com amor, mesmo quando não houver um reconhecimento, uma recompensa. Ainda assim eu tenho que fazer com amor, como se fosse para o próprio Cristo. A terceira coisa que a gente vê aqui é que nós precisamos perseverar na oração e no testemunho. Está no capítulo 4, de 2 até o 6. Perseverar na oração e no bom testemunho. O texto de Colossenses 4, 2 vai dizer assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. E se a gente pegar um texto de apoio, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, a gente vai ter aquela afirmação, orai sem cessar. Em Mateus 5, 13 em diante, até o 16, a gente vai ter Jesus comparando a gente com o sal da terra
e a luz do mundo. Então nós precisamos orar e nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos falar com o Pai, ter um bom relacionamento com o Pai, mas a gente tem que ser um sal que salga e uma luz que ilumina. Não existe relacionamento, vida cristã, apartando essas duas coisas. A Igreja Católica, por exemplo, criou os monastérios, né? Então, os monges se isolam da comunidade e vão morar nas montanhas, e lá eles se dedicam só às orações, e fazem isso com muito temor, muita sinceridade de coração. Só que a gente entende que isso não é vida cristã. A vida cristã, ela é provada nos relacionamentos. Então você ora, sim, você busca, sim, você se relaciona com Deus, sim, mas se você não voltar para ser um sal que salga e uma luz que ilumina, não faz sentido. Não faz sentido. É no relacionamento com o próximo que a gente prova que a gente anda com Deus. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes quando eu quero fazer uma ilustração que eu não previ, às vezes ela funciona bem, às vezes ela não funciona. Mas eu sempre lembro de uma história. A história é a seguinte. Nesses monastérios, os monges fazem lá um voto lá de fazer orações diversas horas por dia. E conforme é o costume da Igreja Católica, eles fazem um voto também de castidade, de nunca tocar numa mulher. E esses monges viviam ali no monastério durante muitos anos. Só que teve uma fome, uma seca muito grande, e a horta, o plantio deles estava sendo insuficiente para eles se alimentarem. E aí o monge mais velho, que comandava tudo, ele tomou uma decisão de mandar 2 monges comprar comida na cidade e voltar com os mantimentos. E aí o monge mais velho pensou assim, vou mandar um dos monges mais anciãos aqui também, mais velhos, que tem mais habilidade, e um mais jovem que consegue carregar peso para trazer as coisas, para ir lá comprar comida. E eles foram. Chegaram na beira de um rio, tinha uma mulher tentando atravessar o rio, e não conseguia porque o rio era fundo. O monge mais novo não pensou 2 vezes, né? Colocou aquela mulher nas costas, atravessou ela até o outro lado do rio, agradeceu e continuou a viagem. Passado umas 2 horas que eles estavam caminhando na direção da cidade, o monge mais novo percebeu que o mais velho parou de conversar com ele, ficou calado. E aí ele foi questionar, eu percebi que o senhor parou de falar comigo. Por que o senhor parou de falar comigo? Ele falou assim, porque você quebrou o seu voto, a sua promessa que você fez. Mas que promessa que eu quebrei? Você tocou numa mulher. Como assim? Sim, você não só tocou, quanto você carregou ela de uma margem até a outra do rio. Você quebrou o seu voto. Você carregou aquela mulher. Aí aquele monge mais novo abaixou a cabeça, pensou e falou assim, não, realmente, eu carreguei aquela mulher durante uns 2, 3 minutos até atravessar o rio, mas o Senhor está carregando ela no teu coração até agora. E eu ainda fiz aquilo porque eu acredito que ajudar alguém não quebra o meu propósito de separação e de oração. Estava ajudando alguém. Em outras palavras, gente, quando a gente fala de oração e bom testemunho, por que as coisas têm que andar junto? É o seguinte, se você acredita que só a oração ela é importante, só o clamor é importante, só você buscar a presença de Deus é importante, e você foca toda a tua energia nisso, parabéns, você vai se tornar um bom religioso, mas que não vai testemunhar da glória de Deus. Porque a gente testemunha na prática. É na prática. É na hora de fazer o bem a quem precisa. É na hora de pregar para quem tem que ouvir. É na hora de mostrar lá fora, no ambiente secular, que a gente é diferente. A gente é um sal que salga e uma luz que ilumina. A gente precisa disso. Ter essa consciência de que a gente vive de fato o evangelho lá fora.
Então a oração sustenta o nosso relacionamento com Deus, mas a oração também sustenta a nossa missão. Quando a gente ora, a gente se capacita para fazer a coisa certa. Voltando nessa ilustração que eu fiz aqui, imagina a mulher lá precisando atravessar o rio para também, provavelmente, comprar comida, alguma coisa, e os dois monges falam assim, não. Nós temos a nossa vida de oração. A gente não pode tocar nessa mulher. Deixa ela aí. Faz sentido para vocês? Nem para Deus. Então, a nossa vida real é lá fora. Então, a oração, ela sustenta a nossa vida de comunhão pessoal com Deus, mas sustenta também a nossa missão. Né? E um coração realmente contrito, que visa honrar o Senhor, ele olha para as outras pessoas com um olhar de misericórdia. Né? Então, a gente precisa entender isso, que a oração, ela nos capacita, ela nos fortalece, mas fortalece para quê? Para cumprir a nossa missão. Quarta e última coisa, valorize a comunhão e o serviço do corpo de Cristo. Está lá do capítulo 4, do 7 até o finalzinho. Paulo ele vai agradecer um monte de gente aqui. Vou separar aqui o versículo 12 para a gente. Colossenses 4, 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Só que ele não cita só o Epáfras aqui no finalzinho. Ele vai citar Epáfras, ele vai citar Marcos, ele vai citar outras pessoas. Ele vai mostrando para a gente que o trabalho não estava sendo feito ali pelo apóstolo Paulo, que muita gente estava auxiliando ele ali naquela liderança para que o trabalho fosse bem sucedido. Então ele mostra que havia uma comunhão, uma comunidade, um grupo de pessoas ali envolvidas para que tudo desse certo. E aqui a gente vem ver essa ênfase, né, de valorização da comunhão. Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês, ainda falando das crianças, que quando a gente adora Deus de forma vertical, a gente adora diretamente a Deus. Mas a gente pode adorar a Deus também de forma horizontal, amando, cuidando, respeitando, ajudando, sendo obediente no trato com os nossos irmãos. E, aliás, a maioria das coisas que a gente faz para Deus, a gente não faz diretamente para Deus. A gente faz indiretamente para Deus, quando a gente faz para os nossos irmãos. Por isso que Jesus disse, né? Quando vocês perguntarem, como fizemos a você, Senhor? Toda vez que vocês fizerem a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês estão. Não acredite. Quando você ajuda alguém, você está fazendo para Deus. Quando você honra alguém, você está fazendo para Deus. Quando você obedece ao seu pai, obedece à sua mãe, você está fazendo para Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando você desonra uma pessoa, você está dando um mau testemunho que desagrada a Deus. Quando você desobedece os seus pais, você está fazendo algo contra Deus. Quando você é desonesto no seu trabalho, você está fazendo algo contra Deus. Porque nós somos chamados a glorificar a Ele em toda a nossa forma de viver. É assim que nós devemos pensar. Romanos 12, 5 diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ninguém faz mal ao seu próprio corpo, né? Se você tem uma unha encravada, todo o teu corpo se incomoda com aquilo. E é essa lógica que a gente precisa levar para a nossa vida, né? Que somos todos o corpo de Cristo. Então nós precisamos viver para nutrir uns aos outros. Hebreus
10, 24, vai dizer assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 25, não deixemos de nos reunir como igreja. Então, além de fazer o que é certo, eu preciso entender que eu preciso fazer o que é certo e valorizar esse momento aqui. Ó. Isso aqui precisa ser valorizado. Isso aqui não tem preço, gente. Não tem preço. Você poder sentar num ambiente em que todas as pessoas estão buscando agradar a Deus junto com você, isso é um privilégio que não pode ser deixado de lado. É por isso que não existe crente fora do corpo. O crente tem que estar no corpo. Ele tem que ter prazer de estar junto. Porque se você não tem prazer de estar no corpo, junto com o corpo de Cristo, tem alguma coisa errada na tua vida e no teu relacionamento com Ele. Então Paulo ele cita vários cooperadores aqui. É um retrato de que a igreja estava viva e comprometida. Você sabe o que me deixa muito alegre? É quando a gente tem conflito de agenda aqui na igreja. Quando chega um dia e a gente tem um grupo que quer usar esse espaço, aí tem outro grupo que também quer usar esse espaço, a gente tem que pedir para usar lá embaixo. Aí daqui a pouco tem um outro grupo que quer orar e tem que arrumar um cantinho para orar. Aí daqui a pouco tem um outro grupo que quer ensaiar e a gente vê que a igreja está viva. Está viva. Isso é maravilhoso. E a gente precisa nutrir isso cada vez mais. Porque o ministério ele é feito com parcerias. Apesar de sermos diferentes, as nossas diferenças formam a nossa força. É justamente aí que a gente consegue. Então a gente precisa reconhecer a importância dos nossos irmãos e de viver unido. Precisamos servir a Deus de maneira fiel e a fidelidade é demonstrada por esses relacionamentos. Então, para terminar, a vida cristã é um culto contínuo. Um culto contínuo. Cristo é o centro da nossa vida. Mas a gente precisa entender que quando a gente acorda, a gente glorifica a Deus com a nossa gratidão. Quando a gente vai comer, a gente agradece a Deus pela fidelidade dele. Quando a gente está preparando o alimento, você está louvando a Deus, cuidando da tua família. Quando você acorda de manhã e pega o fretado para ir trabalhar na fábrica, você está glorificando a Deus, porque você está cumprindo um mandamento que é sustentar a tua casa. Quando você é obrigado a trabalhar no domingo, e por isso você não pode vir ao culto, você está louvando a Deus, porque você está cuidando do teu lar. E quando você resolve viajar com a sua família, você também está glorificando a Deus, porque você está passando tempo com as pessoas que Deus manda você amar. Então tudo que a gente faz é para Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Colossenses 3, 23. Tudo que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Toda a honra, glória, louvor, adoração seja dada ao teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira tal que o Senhor se agrade de nós. Que a nossa forma de viver aponte que nós somos servos do Deus Altíssimo. Ó Deus, que resplandeça a tua luz através da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente te coloque como centro em tudo. No nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Que o Senhor seja tudo em nós. Ó Pai querido, muito obrigado, porque nós podemos confiar que o Senhor é sempre o melhor conselheiro e que as tuas decisões são sempre as melhores. Então nós podemos entregar nossa vida ao Senhor
viver para ti e saber que essa é a decisão mais sábia que alguém pode ter, que é fazer do Senhor o guia, o referencial, aquele que merece ser obedecido e seguido. Louvado seja o teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus seja louvado pela vida de vocês também. Estou feliz de ver os jovens aqui.